Fala galera. Postei um vídeo anterior ensinando a calcular a pena base de penal, e dessa vez vou ensinar a segunda e a terceira fase, beleza? Nessa parte aqui eu não vou entrar na seara de multa, porque a multa, assim como a segunda fase do cálculo de pena, é totalmente relativo, tá? Então vai depender muito do magistrado que está imputando a pena. Então vamos fazer, eu peguei aqui um exemplo, vou tentar ser bem explicativo, como eu fui no último vídeo. E quem curtir aí, dá o joinha. Quem não gostar também, dá o não joinha aí, para fortalecer o canal aí. E dúvidas, choros, lamentações, etc., pode comentar embaixo aí também, que na medida do possível eu vou tentar responder todos. E esse canal também não é exclusivamente de penal, tá? Então, se quiserem também alguma explicação de processo civil, do novo Código de Processo Civil, de processo civil, de civil, de tributário, administrativo e aí infinitamente, na medida do possível também vou estar tentando esclarecer as dúvidas. Mas vamos lá, espero que vocês gostem, beleza? O caso concreto aqui que eu montei, na verdade, foi o seguinte: Mauro, 71 anos de idade, comete o crime previsto no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 3º do Código Penal. Mauro é empresário e recebe a renda mensal de R$70 mil. No caso, foram considerados pelo juiz 3 circunstâncias judiciais negativas. Ainda foi considerado o artigo 61, a linha 1ª do Código Penal. Vamos lá. Primeiro, vamos esclarecer para quem já sabe aí, ó, pode ficar meio manjado, mas é bem autoexplicativo mesmo. Primeiro, artigo 155, o que ele diz? Beleza? Artigo 155. Subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel. Pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Beleza? Só que no nosso caso aqui foi qualificado com o parágrafo 4º, entendido? Então vamos aqui ver o parágrafo 4º. Furto qualificado. Inciso 3º, emprego de chave falsa. Então a gente já tem o furto qualificado, que a pena combinada fica de 2 anos a 8 anos e multa, se o crime é cometido conforme o inciso que é do nosso caso concreto, beleza? Então a gente já tem a nossa pena base, que é de 2, nosso início de cálculo, que é a pena mínima 2 anos, pena máxima 8 anos. Sabendo isso, vamos para o cálculo. Fase 1, não tem como fazer a fase 3 sem fazer a fase 1. Então, automaticamente, estou fazendo de novo a fase 1, beleza? Vamos lá então, deixa eu pegar uma caneta aqui. Agora sim. Começando. Pena mínima do furto qualificado é de 2 anos a 8 anos. Pena mínima, pena máxima, beleza? A gente vai fazer simples, a gente vai somar a pena mínima mais a pena máxima, que é 2 anos mais 8 anos, igual 10 anos. Sabendo isso, a gente precisa saber agora o termo médio, que é importante. Então a gente vai pegar esses 10 anos, que é da pena mínima e da pena máxima, dividido por 2, que vai dar 5 anos. 10 dividido por 2 é 5. Então, o nosso termo médio é 5 anos. Ah, mas por que é 5 anos? Porque é a pena mínima mais a pena máxima. Dividido por 2 é o nosso termo médio, que é 5 anos. Aí eu usei aqui algo que foi bem explicativo no último vídeo, que vai ser nesse. Para a gente chegar e saber quanto que vai valer cada CJ negativa, que no nosso caso foram 3 CJ negativas, a gente vai ter que saber o lapso de tempo.
entre a pena mínima e o lapso temporal. Então, para a gente fazer isso, é simples. A gente faz um gráfico assim, que fica muito fácil na hora da prova. Você faz pequenininho ali na prova ali, sem problema, vai sair muito bem. Que é o seguinte, ó, faz uma linha e coloca assim, pena mínima 2 anos, pena máxima 8 anos. O nosso termo médio é 5 anos. Aí faz um risquinho no meio, bota 5 anos. 5 anos, tá? Aí tu vai calcular quanto que tem da pena de 2 anos, que é a pena mínima, até o termo médio, que são 5. Simples, 2, 3, 4, 5. Então, são 3 anos entre a pena mínima e o termo médio. Então, o nosso lapso de tempo nada mais é do que 3 anos. O nosso lapso de tempo é 3 anos. Por que é 3 anos? Porque a gente viu quanto que é a pena mínima, 2 anos, e quanto é o nosso termo médio, que é 5 anos. Calculando entre 2 até o 5, dá 3. 2, 3, 4, 5. Até aí, beleza pura, tá ligado? A gente já sabe que é 3 anos. Então, a gente vai calcular a pena base. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar 3 dividido por 8. Não dá para dividir 3 por 8, né? Então, a gente vai transformar esses 3 anos, que é do nosso lapso de tempo, e vamos transformar em meses. Simples, fazer 3 vezes 12, 36. Então, nós temos em 3 anos 36 meses, beleza? Então, a gente vai somar. Quantas vezes dá o 8, dá o 36? Quantas vezes dá para dividir 36 por 8? Dá 4. 4 vezes. 4 vezes 8 dá 32. Então, a gente já sabe que aqui a gente tem 4 meses. Daí, 36 menos 2 dá 4, que não tem como dividir por 8. Então, a gente vai transformar em meses, em dias. Então, a gente vai fazer 4 vezes 30, que 30 são 30 dias legais. Porque no penal a gente não pode existir até 31 dias no mês. Mas no penal não existe 31 dias, são sempre 30. Beleza? 30 dias sempre. Sempre tu vai dividir por 30. Ah, mas é bissexto, é não sei o que. Não interessa. Penal é sempre 30. Então a gente já sabe. Deu 4, a gente não consegue dividir pelo 8, porque são 4 meses. 4 meses vezes 30, 4 vezes 30, que são os dias, para a gente tomar os dias, a gente vai fazer 4 vezes 30. 4 meses vezes 30 dias. Igual 120 dias. Simples assim, 120 dias. 120 dividido por 8 dá exatamente 15 dias. Então, a gente já tem a nossa pena base. A nossa pena base, ela é simplesmente... A pena base não, desculpa. Aqui a gente já tem o valor da nossa CJ. Isso aqui é o valor da circunstância judicial, tá? Não confundir com circunstância legal, porque circunstância legal são diferentes e são em fases diferentes, beleza? Então, a gente já sabe que cada CJ negativa, que no caso aqui são 3 CJ, vão valer 4 meses e 15 dias. Sabendo isso, nós vamos partir para seguindo no cálculo. A gente precisa da pena, para a gente calcular a pena base, a gente vai pegar a pena mínima, que são 2 anos do furto qualificado, mais 3 CJs, que foram consideradas pelo magistrado no nosso caso aqui. Pode ser até 8 circunstâncias judiciais, conforme o artigo 59 do Código Penal. Beleza? Aqui foram consideradas 3. Poderia considerar aqui a reincidência, circunstâncias do crime, etc. Mas são 3. Só vocês abrirem aí o Código Penal de vocês no artigo 59, vocês vão ver as 8 hipóteses de circunstâncias judiciais que podem ser somadas pelo magistrado. Beleza? Então, a gente vai pegar os 2 anos da pena mínima do furto qualificado, vamos somar com o número de circunstâncias judiciais que existem. São 3, então a gente vai fazer 4 vezes o valor da nossa CJ, 3 vezes o valor da nossa CJ.
Então, 3 vezes 4 meses e 15 dias são 1 ano, 1 mês e 15 dias. Para facilitar, vamos facilitar, porque pode parecer que é idiota para uns, para outros assim, mas eu gosto sempre de facilitar a vida, porque eu também passei muita dificuldade para fazer esse cálculo. Então vamos fazer a seguinte: vamos somar 2 anos, a gente tem 2 anos aqui, mais 3 CJs, então a gente vai botar embaixo 4 meses, 15 dias, 4 meses, 15 dias, 4 meses, 15 dias. Beleza? Agora a gente vai somar isso aqui. Vamos somar. 4 mais 4 dá 8. Mais 4, ó, dá 12, ó. 8, 9, 10, 11, 12. 12 é igual a 1 ano. Então a gente tem 1 ano aqui já. Fechou com 1 ano. Vamos para o outro lado somar os meses e dias. 15 é 30. Então a gente tem mais 1 mês aqui. Então a gente pode botar aqui 1 mês, que a gente já tem 1 ano, 1 mês e sobrou 15 dias. Então 15 dias. Então essas 3 CJs negativas que a gente somou aqui, que a gente está tendo no nosso caso, nada mais vai ser do que um cálculo que a gente vai somar elas entre elas mesmas. Que é, ó, a gente calculou e chegou no cálculo que é 4 meses e 15 dias cada CJ. Aqui foram 3, então a gente vai somar por 3. 3 vezes 4 meses e 15 dias. Que dá 1 ano, 1 mês e 15 dias. Então a gente, ó, já sabe que a nossa pena base vai ser 2 anos, mais 1 ano, e 1 mês e 15 dias. Vamos somar isso daí. Somando isso daí, a gente já tem 2 anos, mais 1 ano, 1 mês e 15 dias. 1 ano, 1 mês e 15 dias. Dá quanto? Aqui dá 3, que dá 3 anos. Aqui dá 1 mês e aqui dá 15 dias. Então a gente já sabe aqui, ó, que vai dar a nossa pena base, que é 2 anos, a pena mínima, que é 2 anos, mais as 3 CJs negativas consideradas nesse caso, deu 1 ano, 1 mês e 15 dias. O total da pena, a nossa pena base do nosso caso aqui, ela é 3 anos, 1 mês e 15 dias. Essa é a nossa pena base. Nossa pena base é 3 anos, 1 mês e 15 dias. Essa é todo esse cálculo que a gente fez é a primeira fase. Você aprendendo a fazer essa primeira fase, o resto é só consequência. Só consequência, porque o resto é fácil demais. É muito simples e tu vai usar o valor dessa CJ para fazer o segundo caso. Beleza? A gente já sabe que a nossa pena base deu 3 anos, 1 mês e 15 dias. Vamos adiante para a segunda fase. Aqui, a nossa segunda fase, a gente vai a segunda fase do cálculo de pena, ela é focada nas agravantes e nas atenuantes. A gente precisa saber se tem agravante, olhar o caso concreto e conseguir identificar se existem agravantes, se existem atenuantes, se existem agravantes preponderantes. Tudo entra no cálculo. Tranquilo? Eu estou ensinando aqui de uma forma bem simples e poderia até complicar um pouco mais o caso, mas eu acho que não vem ao caso agora a gente complicar. O importante não é chegar ao resultado, mas é simplesmente chegar a um raciocínio lógico e coerente com a jurisprudência, com as doutrinas que hoje em dia existem, porque a legislação ela é simplesmente omissa nesse ponto, não existe uma fórmula exata para se fazer o cálculo, certo? Essa primeira fase, ela é relativa, mas também não é tão relativa, porque a gente tem o legislador, quando fez o Código Penal, ele estipulou que a gente tem 8 circunstâncias judiciais. Então a gente não vai poder botar 9 circunstâncias judiciais, porque já está especificado ali. Mas quantas agravantes
embora tenha elas ali no artigo 40 e poucos ali do Código Penal, ele não diz quanto que vale cada uma, assim como ele também não diz na outra, então é relativo. Cálculo é relativo. Com exceção da terceira fase, o cálculo é totalmente relativo. Aqui, no nosso caso, a gente vai, na segunda fase, somar as agravantes e atenuantes, se houverem no caso. Se não houverem também, não importa, porque a gente vai manter a pena base como provisória. Aqui, para a gente chegar no nosso cálculo, na segunda fase, atenuantes e agravantes, a gente simplesmente vai somar a pena base, que é 3 anos, 1 mês e 15 dias, mais as agravantes ou menos as atenuantes. Tranquilo? Só que nesse caso aqui, por um motivo assim lógico, pelo menos aqui no estado do Rio Grande do Sul, a doutrina majoritária, a jurisprudência majoritária, eu até acho coerente isso, eles fazem valendo o dobro de cada CJ. Quanto que vale a minha agravante? Tu vai saber quanto que vale a tua agravante simplesmente pegando o valor da tua CJ e multiplicando por 2. No nosso caso aqui, a gente vai multiplicar por 2. Cada agravante vai valer 2 vezes a tua CJ. No nosso caso, a nossa agravante deu 4 meses. Deu 4 meses, deixa eu dar uma olhada. 4 meses e 15 dias. Então, cada agravante vai valer 2 vezes. Então, é 2 vezes 4 e 15. Então, daqui dá 8 meses. Mais 15 também é 1 mês. É 30 igual a 1 mês, então é 9 meses. Então, cada agravante ou atenuante vai valer 9 meses. Mas não interessa saber os meses aqui pra gente. O que interessa é saber que cada agravante, cada atenuante valem o dobro. O dobro de cada CJ que a gente localizou na fase 1. Entendido isso, no nosso caso, nós temos 2 circunstâncias. A gente tem uma atenuante pelo fato de ser maior de 70 anos. E nós temos uma agravante do artigo 61, a linha 1. Que é, deixa eu dar uma olhada aqui na linha 1. Circunstâncias agravantes. A linha I. Ofendido sob imediata proteção da autoridade. Não. Então, a gente já sabe que a gente tem uma atenuante. E temos uma agravante, tá? Então, sabendo isso, nós vamos entrar no nosso cálculo aqui atrás. Certo? A gente vai pegar a pena mínima, a nossa pena base, 3 anos, 1 mês e 15 dias, mais 9 meses da agravante, que foi localizado no artigo 61, menos a atenuante da maioridade de 70 anos. Então, o que acontece aqui? Elas, como existem 2 e cada uma vale o dobro, elas se anulam. Simples assim. Se anulam. Então, aqui a nossa pena provisória vai ser mantida em 3 anos, 1 mês e 15 dias. Mas você quer complicar o caso? A gente podia complicar e simplesmente considerar só uma agravante. Nesse nosso cálculo, nós íamos somar 9 meses. Desses 3 anos, 1 mês e 15 dias, nós iríamos somar. Nós ficaríamos com 3 anos, 10 meses e 15 dias. Mas não é o nosso caso aqui. Cabe a gente saber a simples coisa que cada agravante ou atenuante valem 2 vezes o valor da CJ. 2 vezes o valor da circunstância judicial.
Beleza? Sabendo isso, a gente não teve. Se tivesse, íamos colocar, no nosso caso, íamos somar ou subtrair da pena base. Nesse caso aqui, não existe. Então, paramos por aqui. Essa foi a nossa segunda fase, certo? Agora vamos para a terceira fase, que seria a soma das majorantes, minorantes e etc. Não, as majorantes e minorantes, elas são expressas. E aqui não tem relatividade. Nessa circunstância, na terceira fase do nosso cálculo, a pena pode sim ficar aquém do mínimo legal. Então ela podia ficar menos do mínimo legal. Aqui ela pode. E tanto ela pode ficar maior do que o máximo, a pena máxima. Mas o caso concreto aqui, a minha pena base fechou em... Minha pena definitiva, provisória, ficou em 20 anos. A pena máxima desse delito é 20 anos, tá? Quando chegar na terceira fase, se houver expressamente, aumenta-se 1/3, aumenta-se 1/5, aumenta-se 1/6, ela pode ficar além da pena máxima. Aí que a gente vê casos de pessoas que pegam 120 anos, 130 anos, 200 anos de cadeia. Obviamente eles não vão cumprir esses 200 anos, porque a previsão do Código Penal é apenas para até 30 anos. Isso influencia numa série de coisas, elevar a pena tão alto assim. Entre elas, a progressão de regime. Isto mantém o preso no maior lapso de tempo no regime fechado. Aí não cabe também dizer a minha opinião pessoal sobre isso, mas cabe para dizer que existe a possibilidade. No artigo 155 qualificado do Código Penal não existe a previsão expressa da legislação em relativa a minorantes ou majorantes. Então, a gente vai manter, porque não há expresso no código a majorante de 1/3, 1/5, 1/6, 2/5. Então, a gente tem que manter. O máximo que a gente vai fazer é manter a pena provisória como pena definitiva. Mas se tivesse uma majorante, não sei o que... Aí é simples, meu querido. O que tu vai fazer? O total da tua pena base, da tua pena provisória deu 20 anos. Mas eu tenho que saber 1/5 desses 20. Divide por 5, velho. Divide por 5 que vai ser o teu resultado. 20 dividido por 5. 20 anos dividido por 5. Tu vai saber o teu 1/5. É simples. Essa daí é muito simples. É questão de divisão pura. Não tem um terço de 3 anos. 1 ano, pô. Não tem mistério. Isso é simples, não tem complicação. Tem gente que faz cálculo mais, física quântica, MMC, não sei o que. Pode fazer também. Isso aí é questão de simples raciocínio lógico. Tu só vai dividir, é dividido, tua pena deu 20 anos e tu precisa diminuir 1/5. Tu divide 20 anos por 5, vai dar um resultado. Esse resultado tu abate na pena. Ou se for majorante, tu aumenta na pena. Simples, não tem mistério nenhum. É simplesmente só subtrair ou somar. Só que nesse caso, havendo majorantes e minorantes, no mesmo caso, elas, diferentemente das agravantes, elas não se anulam. Porque no final vai dar diferença. Qual é a diferença que pode... Claro que dá diferença. Se tu pega um caso concreto, tá? Que tu aumente, deu apenas 20 anos, daí tem uma majorante, aumenta-se 2/5 da pena, e depois, se diminui 1/3, vai dar diferença, porque tu diminuir 1/3, aqui, vai dar no final um cálculo diferente. O cálculo vai dar diferente, entende? Por isso que tu não pode se anular, porque a pena vai ser diminuída. Por mais que seja assim, é 1/5 e 1/5. Uma majorante e uma minorante.
primeiro tu soma ela, soma o teu 1/5, depois tu diminui o teu 1/5, que vai dar diferença. Porque se tu somar, diminuir 1/5 de 20 e somar 1/5, vai dar diferente. Vai dar, pode fazer o cálculo aí que vai dar diferença, e uma diferença grande. Então, cabe salientar aqui que eu não vou fazer o cálculo aqui agora, porque eu não quero me estender no vídeo. Mas cabe dizer que, diferentemente da fase 2, que elas se anulam entre si, salvo em opções de circunstâncias preponderantes, que podem ser a reincidência e etc. Aí depende muito do professor que você está tendo. Mas existe essa possibilidade, né? Aqui, na terceira fase, elas não se anulam. Não se anulam. Ah, mas por que não se anulam? Simplesmente porque não tem como. É assim. Não tem como, vai dar diferença. Beleza, pessoal? Tentei, assim, na medida do possível, ser breve. Ah, mas no artigo 155 qualificado tem a previsão de multa. Como é que eu vou calcular essa multa? A multa é relativa assim como a fase 2 ela é relativa, tá? Não vou entrar na seara da multa, porque ela é tão relativa que não vale a pena eu entrar nessa seara. É simples, é só tu olhar o artigo, que eu não me lembro aqui, só um minuto que eu vou dar uma olhada no artigo. Não vou olhar aqui agora porque eu tô sem o meu código à mão aqui. Mas é simplesmente questão de proporcionalidade. No nosso caso, o rapaz ganha 70 mil por mês. A gente pode botar uma... E a pena definitiva dele deu 3 anos, 1 mês e 15 dias. Ficou um pouquinho acima do mínimo legal. Então, a gente vai usar para calcular a multa um pouquinho acima do mínimo legal estipulado pelo Código Penal. A gente não vai usar de forma desproporcional a aplicação da multa, entende? Aqui, o objetivo aqui era explicar a fase 2 e a fase 3, certo? Se quiserem que faz um cálculo aí de pena de multa e etc., na medida do possível, se houver questionamentos a respeito disso, eu vou tentar faço esse cálculo sem problema nenhum, tá? Mas por enquanto é isso aí, pessoal. Quem gostou aí, dá um joinha. Aí, ó, minha faculdade, FADERGS, Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Faculdade excelente, excelente mesmo aí. Bem que podiam me dar um desconto aí pelo vídeo, só que não, né? Mas é isso aí, galera. Dá um joinha se você curtiu, se inscreve no canal e pode mandar dúvidas de qualquer cadeira, matéria, que na medida do possível eu vou poder estar respondendo aí. Feito, galera. Valeu, abraço e fui!